Mas agora nós temos que dar a palavra para a Miriam, a vice-presidente da Premave, que vai contar um pouco do que a organização, uma das mais conceituadas do país, vem fazendo para o enfrentamento das mudanças climáticas. Miriam, contigo. Obrigada, Silvia. Obrigada também, professor Francisco, né, por essa aula tão importante aí para a gente. E vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Vamos lá. A Miriam está em Atalanta, no Alto Vale do Itajaí. Estão conseguindo ver? Então, depois, né, desse dia de ontem e da aula de hoje, eu tenho um pouco uma missão, assim, desafiadora, né, que é tentar colocar algumas soluções na mesa e fazer com que a gente não perca o ânimo, que a gente consiga ter alguma esperança, que a gente consiga ferramentas e, enfim, ações e atitudes que possam nos unir, porque, de fato, a realidade é dura, a realidade é bastante dura, e eu gosto muito de usar essa imagem aqui das 3 grandes ondas, né, dos grandes tsunamis, começando aí pela Covid-19, a recessão econômica, mas, né, a nossa pauta aqui mostra claramente que a grande onda, o grande desafio é, de fato, a crise climática. E a gente pode dizer que as soluções, né, baseadas na natureza, elas acabam sendo respostas para todas essas crises, né? Se nós formos analisar por que a gente tem uma pandemia hoje no mundo, né, isso também já nos foi dito, a ciência já nos mostra que ela tem ligação direta com a destruição da natureza, e o que os humanos, né, têm feito ao seu planeta Terra, mas também a conservação da natureza é uma resposta para evitar futuras pandemias, que continua sendo um perigo. A gente não saiu nem dessa ainda, mas se a gente quiser procurar, por exemplo, dados científicos que mostram que outras pandemias podem ocorrer, isso é possível, né? E o importante, né, na questão, então, da gente pensar em soluções baseadas na natureza, é saber um pouco onde é que está essa nossa natureza. Em Santa Catarina, a gente não tem muito para onde correr, porque nós estamos na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é a nossa casa. Aqui a gente tem 2 mapinhas pequenos, o de baixo mostra o que era a área original da Mata Atlântica no estado, então, basicamente, 3 formações, né, de florestais, que a gente chama, umbrófila densa, mais perto do litoral, floresta com araucárias, né, umbrófila mista, que cobria a maior parte do estado, um pouquinho mais lá para o oeste, a estacional, a parte laranja, né, eram as áreas originais de campos nativos, e você tem os ecossistemas associados também mais no litoral, como as restingas e os manguezais. E ao longo do tempo, né, a ação humana foi, claro, comendo esses ecossistemas, foi né, usando, né, para fazer o que a gente chama aí de progresso, e acabamos hoje com um percentual de 22,8% de remanescente dessa Mata Atlântica no estado, né, e distribuída de forma bem desigual. Então, a gente, olhando esse mapa, dá para ver que a floresta umbrófila densa está um pouco mais bem preservada. A mais ameaçada hoje é a floresta com araucárias, né, que cobre o meio oeste, um pouco mais para o oeste do estado. E ainda, nós temos que chamar sempre a atenção de que esses remanescentes que existem, eles já foram muito explorados, então não são remanescentes primários, eles têm pouca biodiversidade. Mesmo assim,
mesmo assim, nós precisamos conservar os remanescentes que existem, né, de todas as formas, porque eles são extremamente importantes para a manutenção dos serviços ecossistêmicos e essas respostas que a gente precisa dar para o enfrentamento dessas crises. E como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a restauração da Mata Atlântica é uma ferramenta importante também para o enfrentamento de todas essas crises. Eu vou dar um exemplozinho, né, de quando a gente começou a Premav em 1987, lá no começo dos anos de 1980, a nossa realidade era, assim, desmatamento correndo solto, à torto e à direito, no estado inteiro. E esse foi, inclusive, um dos motivos que nos levou a criar uma ONG, achando que, opa, vamos criar uma ONG, vamos resolver os problemas do mundo. Alguns acho que a gente até está dando conta, né? Mas não é bem assim. Mas eu não perco a esperança. Então, essa é uma imagem do que a gente via, né, naquela época. Isso aqui, por exemplo, na região do Alto Vale do Itajaí, nós tínhamos 9.000 fornos de carvão instalados, carvão vegetal, né, no início dos anos 1990. E fora os desmatamentos mesmo de madeireira acontecendo. E foi graças, né, ao trabalho que a gente teve apoio da imprensa na época, né? Não é única exclusivamente esse o motivo, mas a imprensa teve um papel importantíssimo no enfrentamento, né, dessa onda de destruição da Mata Atlântica. E aqui eu só trouxe um pequeno exemplo do que, de coisas, garimpei um pouquinho aqui meus arquivos, trouxe para vocês para mostrar a importância da atuação da imprensa. Algumas manchetes daquela época e um resultado. Anos depois, claro que isso não é somente ação, né, de mobilização, mas foi muito importante. E vocês podem ver ali nessa tabela, né, do lado de quem olha do lado direito, o gráfico da diminuição das taxas de desmatamento da Mata Atlântica que aconteceram ao longo dos anos. Então, eu quero mostrar com isso, realmente, né, e animar a todos que estão aqui sobre o importante papel que cada um tem na divulgação de informações, na elaboração de matérias que possam fazer com que as pessoas se sintam animadas, com que elas não não recuem, né, não fiquem reclusas em, eu não posso fazer nada, essa crise é grande demais. Não, todo mundo tem um papel importante para realizar, e a imprensa tem um desses papéis. Então, na Mata Atlântica, a imprensa teve um papel importante, o trabalho dos ambientalistas, pedindo, né, e mobilizando a sociedade para leis de proteção ao bioma também foram fundamentais. O primeiro decreto foi de 1990, depois nós tivemos um em 93, e aí começou toda a regulamentação, culminando, né, com a Lei da Mata Atlântica em 2006. Durante esse período, a imprensa acompanhou também e foi mostrando para a sociedade o que estava acontecendo, os debates que ocorreram no Congresso Nacional, né, noticiando a cada ano o estado da arte da Mata Atlântica, mostrando projetos que dão certo. Então, eu quero trazer isso para vocês como o primeiro momento, assim, de ânimo e de estímulo. E, claro, a gente não para por aí, né? Isso aqui são alguns exemplos de coisas que nós fizemos no ano passado, mostrando, a Mata Atlântica é importante para o nosso futuro. Então, quando a gente, de fato, pensa em soluções baseadas na natureza, e nós estamos na Mata Atlântica, é dela que nós falamos e é com ela que nós temos que trabalhar. E sempre lembrando em mobilização de toda a sociedade. A gente tem movimentos muito importantes, por exemplo, hoje em andamento, que é a mobilização dos jovens, né? O Fridays for Future, que é o Cestas pelo Futuro, foi criado lá, né, pela Greta Thunberg, e mobilizou o mundo inteiro, tem mobilizado o mundo inteiro. Então, eu acho que
isso também é uma pauta bem importante para os nossos veículos de comunicação e as nossas mídias sociais, é estimular os jovens a essa participação. E para não dizer que eu não falei de flores, né, mostrar um pouquinho mais em detalhe por que a Mata Atlântica traz essa nossa condição de, pelo menos, endereçar algumas soluções para a crise climática. Né? É prioritário que a gente entenda que a restauração da Mata Atlântica vai nos ajudar, né, na agenda global de mitigação das mudanças climáticas. Santa Catarina, a gente tem ainda uma taxa um pouco melhor do que a taxa que existe no Brasil, né? Como vocês viram antes, a gente tem quase 23% de remanescentes, o Brasil tem 12,4%. Quando nós começamos lá 30 anos atrás, era 7%, vocês devem lembrar disso, né? A gente costumava alardear isso bem. Então, hoje, claro que as metodologias de monitoramento também melhoraram, né? E conseguiram captar remanescentes agora com menos de 3 hectares, e isso faz com que o índice também seja um pouquinho mais alto, né? Mas nós temos um potencial muito grande de conservação da biodiversidade através e de combate à crise climática através da restauração da Mata Atlântica. Um estudo publicado na Nature mostra que se nós restaurarmos mais 15% da Mata Atlântica, né, isso evitaria 60% de extinção de espécies previstas e seria o equivalente a 30%, né, do CO2 lançado na atmosfera desde o início da Revolução Industrial. Quem tiver interesse, isso é um artigo que foi publicado na semana passada na Folha, de autoria do WWF com a SOS Mata Atlântica, inclusive tem N outros dados importantes lá, bem interessantes, e que trazem essa base, né, para que a gente tenha cada vez mais esse olhar sobre o que a gente pode fazer. A Premave, então, só para falar um pouquinho sobre o que a gente faz, foi fundada em 87, em Ibirama, eu sou uma das fundadoras. Hoje nós temos cerca de 400 sócios, 40 colaboradores, entre funcionários e voluntários. A nossa sede fica em Atalanta, esse centro ambiental que vocês conseguem ver aí no slide, né? Temos um pequeno escritório em Rio do Sul, uma RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural em Bela Vista do Toldo, e 2 bases no Paraná. A gente tem um viveiro de produção de mudas de árvores nativas, que eu sempre conto a história dele, ele nasceu no fundo do quintal, com 18 mudinhas de Mata Atlântica, e hoje tem a capacidade instalada de produzir mais de 1 milhão de árvores por ano, de 200 espécies diferentes da Mata Atlântica. Então, tem uma estrutura bem interessante para toda essa cadeia, né, da restauração. E nós trabalhamos com política pública, educação ambiental, conservação, implantação de unidades de conservação, planejamento de paisagens. É bem amplo o trabalho que a Premave faz, né? A gente tem como missão, aqui tem uma outra foto, né, do alto da Premave, aqui na frente tem os canteiros de mudas, do centro ambiental, lá atrás a estufa, o galpão. Essa estufa, né, que tem os 2 telhadinhos redondos lá, ela foi destruída pelo ciclone bomba do ano passado, então eu poderia aqui também dar um relato parecido com o que a Laura falou, né, do que foi vivenciar esse ciclone aqui em casa sozinha e ainda no meio de uma conferência, eu dizendo para as pessoas, ó, se eu cair é porque caiu o mundo aqui ao meu redor, e de fato eu caí da transmissão e o povo ficou todo preocupado, o que aconteceu, né? Enfim, essa estufa tinha sido recém-inaugurada e foi para o espaço. Tivemos um grande trabalho também de reconstrução. E essa é a nossa missão, né? Missão é conservar e recuperar a Mata Atlântica, a qualidade de vida. A Premave vem trabalhando com isso
né, desde de 87, com várias estratégias. Como eu falei, a gente trabalha também com unidades de conservação, então, que são extremamente importantes. A Santa Catarina ainda tem um potencial muito grande de criar unidades de conservação, de implantar essas unidades. Nós tivemos uma experiência muito interessante aqui no Parque Nacional das Araucárias, por exemplo, que foi criado em 2005. Participamos todo o processo de criação, depois da elaboração do plano de manejo. Aí executamos um projeto no entorno para restaurar áreas, né, de propriedades que estavam no entorno. A gente faz palestra, capacitação, reunião com comunidade, com prefeitos, com bispos, com padres, com grupos de mulheres, com EPAGRE, com cooperativas, visitas guiadas, né? Temos a trilha da restauração do lado do centro ambiental, que mostra que é possível fazer. Trabalho de educação ambiental com jovens, com crianças, né? Mutirões de plantio. Aqui tem um pouquinho a cara da nossa equipe, né? Tem uma foto dentro da nossa estufa. Então, a equipe é animada. Eu sempre digo, né, uma das coisas aqui fundamentais, porque eu sou uma ativista climática, sou ambientalista, já fui ameaçada de morte várias vezes, né, o que não é nada agradável, né, quando você tem uma luta por uma causa, por um bem comum, coletividade, e você sofre esse tipo de perseguição. Então, em algum lugar, você precisa achar motivação para continuar. Eu sempre digo que uma das minhas motivações está nesse trabalho que a Premave faz de proteger áreas que já existem, né, como as unidades de conservação, e a outra é produzir essas mudas para a restauração. Então, quando você participa de um trabalho desses, você planta essas árvores, você acompanha o crescimento dessas árvores, isso te dá energia. Então, especialmente agora, né, em momentos de pandemia, às vezes você está num lugar onde você não tem acesso à natureza. E é um conselho importante, assim, tire pelo menos um dia por semana para tomar um banhozinho de natureza. A natureza vai te trazer essa energia, a natureza vai fazer com que você possa dar essa respirada, porque, como eu falei lá na frente, a realidade é dura e a gente precisa achar essas maneiras de continuar animados, né? E a Premave tem trabalhado muito com parcerias, e eu acho que isso é uma das coisas também importantes. Então, quando, né, ontem a gente já começou aqui, temos um grupo no WhatsApp, conseguimos essa oportunidade fantástica de participar de um curso sobre essa temática tão atual e importante para o nosso futuro, de pessoas, né, com pessoas de todos os locais do Estado. Então, é uma chance que nós temos de criar realmente uma rede de parcerias, porque nós vamos precisar de todo mundo para dar conta do recado. Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, maior é a nossa chance. Essa foto aqui mostra um momento que nós tivemos ainda no ano passado, um pouquinho antes de começar a pandemia, é a equipe da Premave com a equipe da Klabin. A Klabin é uma empresa de celulose e papel, com a qual nós já temos uma parceria de mais de 15 anos. Ela começou em 2005 e foi, de fato, uma parceria e não um projetinho debaixo do braço, eu sempre gosto de falar isso. Nós levamos um ano inteiro de debate para decidir o que uma empresa e uma ONG ambientalista poderiam fazer em conjunto, que fosse bom para as duas instituições, mas que fundamentalmente fosse importante para o bem comum, para a coletividade. E aí chegamos ao programa Matas Legais, que hoje já teve um desdobramento, já tem o programa Matas Sociais, eu posso depois passar esses links para que vocês tenham acesso, e que tem uma série de resultados bem importantes em adequação de propriedades ambientais, em restauração, em incremento de renda. Então, eu trouxe essa foto porque esse tipo de parceria a Premave tem também com outros movimentos, com outras empresas, né, com universidades, e
e para falar do quão fundamental é isso. E aí, voltando a falar da nossa realidade, né, eu acho que o planejamento das paisagens, né, para que a gente pense em paisagens sustentáveis, é esse olhar que nós precisamos ter. A Premav teve a oportunidade também de participar de uma iniciativa que chama Land Use Dialogue, é o diálogo do uso do solo, né, que é uma iniciativa internacional, que a gente faz parte, e que foi olhar para uma região, olhar para um território, olhar para uma paisagem e fazer um diálogo, que eu chamo de com olhar de drone e visão de libélula. O que é isso? Você pegar todos os atores de uma determinada região, colocar numa mesma mesa, olhar do alto, e a visão de libélula é aquele olhar complexo, né? É aquela toda, tipo um caleidoscópio. E por que eu trago isso para vocês? Porque esse é o olhar que nós precisamos ter quando a gente quer achar soluções, que é a inclusão, né? Nós precisamos de todo mundo na mesa, nós precisamos dar oportunidade para que todo mundo possa participar, nós precisamos criar essa sensação de pertencimento a algo que está acontecendo. E aí, por isso que as nossas ações, elas preferencialmente devem ser implantadas de forma inclusiva e com protagonismo popular. Inclusivo porque não tem como nós fazermos coisas sozinhos, né? Eu já falei isso aqui antes. E protagonismo popular, porque aí a gente vai conseguir dar escala. E vai poder fazer, de fato, a diferença. Inclusive combater, né, a injustiça climática, que é uma das questões também que está sendo muito apontada aqui, com relação às diferenças, né, a vulnerabilidade diferente de cada setor. Então, se a gente pensar em soluções, nós temos que pensar na mudança da matriz energética, na questão de segurança alimentar, na restauração e na aplicação da legislação ambiental. Vou dar um exemplozinho rápido de como, por exemplo, a gente pode trabalhar em cada uma delas. Esse slide, ele mostra, né, a gente estava falando aqui de eventos climáticos extremos. Isso aqui é uma comparação de antes e depois da região serrana do Rio de Janeiro e o que aconteceu lá em 2011, que vocês também devem lembrar. Eu só não consegui achar para essa apresentação, mas nós temos estatísticas como essa também feitas aqui para a região do Vale do Itajaí, para os acontecimentos de 2008. Essa linha azulzinha que vocês estão vendo nas duas telas, né, aqui em cima, é o rio. O pontilhado amarelo é a área de preservação permanente, que é o nosso Código Florestal. Não vou dar uma aula de Código Florestal aqui, mas eu vou tocar nesse assunto, de que uma das soluções baseadas na natureza é a aplicação da legislação ambiental, especificamente as áreas de preservação permanente previstas no Código Florestal. E se vocês olharem a parte de baixo e também a linha pontilhada, vocês vão ver que isso são 30 metros, né? O atual Código Florestal ele mudou para 15, ou seja, diminuiu a proteção e aumentou a insegurança das pessoas, na verdade. Então, são áreas que jamais deveriam ter sido ocupadas. E, se a gente olhar o outro slide, ele mostra uma área de um bairro rural, né, uma comunidade rural, e a mesma coisa, vejam onde passou a enxurrada. A maior parte estava exatamente nas áreas de preservação permanente, dentro dos tais 30 metros. Então, eu acho que essa é uma pauta bem importante também para a imprensa. Mostrar, esclarecer a importância da legislação ambiental, isso não caiu do céu. Santa Catarina teve um papel importantíssimo na construção do Código Florestal, né, com as mudanças que aconteceram mais recentes, na época foram depois das grandes enchentes, inclusive de Santa Catarina, que motivou, acho que foi 88,
2009, ou alguma coisa que teve uma mudança para alterar as metragens, e o exemplo veio de Santa Catarina. São histórias que talvez a gente possa contar num outro momento, de justificativas para que as metragens fossem aumentadas, por exemplo. E aqui eu trago duas fotos do que, né, do recente evento do final do ano passado, aqui em Presidente Getúlio, Ibirama e também Rio do Sul. E as duas fotos, vocês podem ver na foto da direita, o estrago, o impacto causado pela enxurrada, e que pegou exatamente quem estava do lado do rio, né, na área de preservação permanente. A foto da esquerda também pegou, mas era uma área onde tinha mais floresta. Então, o impacto teve impacto, mas não tinha ninguém morando ali. Então, esse olhar é extremamente importante. Eu posso depois passar para vocês uma publicação onde mostra, né, isso, e quem tiver interesse nesse tipo de pauta, a gente tem informações para poder repassar. Com relação à mudança de matriz energética e a substituição, né, então, dos combustíveis fósseis na nossa vida, a Premave tem dado algumas colaborações. Uma delas é a implantação, né, de painéis fotovoltaicos para a produção de energia solar, completou 1 ano agora, e nós estamos, de fato, muito felizes com isso. Nós temos conseguido suprir a nossa energia, ainda sobra. Então, eu acho que essa é uma das questões também que, quanto mais matérias a gente puder fazer sobre isso, sobre a importância, exemplos também de projetos que estejam sendo implantados com protagonismo popular, pressionar as autoridades para que a gente tenha incentivos, para que isso entre na pauta da política pública, mostrando que a implantação e a mudança da matriz energética, por exemplo, para a energia solar, dá emprego e renda, é fundamental. Tem um mundo aí para ser explorado nessa área, tá? E vai fazer toda a diferença. Ainda com relação à substituição de materiais que vêm de combustíveis fósseis, a Premave implantou o sistema Elepote no viveiro de mudas. Aí à direita vocês estão vendo uma mudinha, né? Então nós não utilizamos mais embalagem plástica, utilizamos apenas para embalagens grandes, mas as embalagens menores, como essa que vocês estão vendo, é uma embalagem de papel, então você pode plantar a muda com a embalagem, o que inclusive melhora, né, o pegamento da muda para todo o sistema de restauração é bem importante. E a gente também tem todo um sistema de captação de água da chuva. Só para mostrar o que, né, nós aqui no nosso quintal podemos fazer, mas que é um exemplo do que todo mundo poderia e deveria estar fazendo, e deveria ter incentivo para fazer. Então, essa é a política pública que nós queremos ver implantada, que as pessoas todas tenham condições de fazer isso. Isso é visão de futuro, é visão de Estado, é visão de governo e é visão de política pública. E falando agora, né, da pauta da restauração, nós tivemos na semana passada a felicidade de um artigo muito bacana no Mídia Ninja, que é escrito pelo Márcio Santilli, A Esperança que Floresce na Serra Catarinense. Fala da experiência da Premave, e aqui à direita tem alguns dados. Então, nesses mais de 30 anos, a Premave já ajudou a produzir e plantar 8,5 milhões de árvores nativas. Diretamente, através de nossos projetos, nós trabalhamos com 1.200 hectares em quase 3.000 propriedades. Aí alguém pergunta, mas nossa, como assim? Então, pouca área em tantas propriedades. É porque realmente é de meio hectare em meio hectare, ou seja, a gente trabalha com muitas propriedades, com muitos parceiros, e pequenas propriedades, né? Quem conhece o estado de Santa Catarina sabe que mais de 85%, 90% são pequenas propriedades, então esse trabalho é um trabalho enorme, né?
muito diferente do que se eu for para uma região, por exemplo, como Mato Grosso, para fazer restauração lá, uma propriedade tem esse tamanho, ou é uma das pequenas propriedades lá que poderia ter 1.000 hectares. Aqui a gente faz realmente de grão em grão e com essas parcerias, né, de pequenas propriedades. E nós temos um portal ambiental, que eu já vou mostrar rapidinho um pouco como é a cara dele, tá? Onde 1.415 propriedades dessas já estão cadastradas e com acesso para o público. Então, eu tinha uma pergunta, eu acho, né, quando a Silvia me estimulou, dê motivo para pautas para as pessoas. Então, só aqui tem 1.415 motivos. Tem mais, tá? Esses são os que são cadastrados, mas a gente tem bem mais do que isso. Mas se alguém quiser, aqui tem quase 1.500 motivos. Por quê? Porque cada propriedade dessas tem uma história, né? Tem a justificativa. Você pode ter um depoimento daquela pessoa. Ah, eu plantei por causa disso. Ah, eu plantei por causa daquilo. Né? Eu tenho um amigo aqui que diz assim, Dona Miriam, a senhora precisa ir lá ver as minhas árvores e para ver como elas crescem, eu não sei o que eu faço. O que eu faço com elas para elas crescer tanto? Eu costumo brincar com ele. Eu acho que tu ameaça elas de cortar se elas não crescerem. Enfim, a gente tem explorado, né, muito essa possibilidade de escrever histórias sobre pessoas comuns. A gente tem um outro agricultor aqui que se diz assim, hoje eu sou um professor em biodiversidade. E quando o Leandro da Premave veio aqui, me trouxe a primeira muda, isso aqui tudo era um pasto. Então, são coisas assim que motivam os outros, né? Que motivam exemplos que o vizinho quer fazer. E eu realmente acho que a pauta da restauração é uma pauta de união. É uma pauta que traz, né, para a mesma mesa, para a mesma tema, para uma ação comum, os diferentes credos, as diferentes ideologias, tendências políticas, né? Você tem um potencial muito grande de fazer com que a restauração seja esse elo de união entre os vários setores da sociedade. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês algumas manchetes que saíram no site da Premave de fevereiro, março e abril. Então, nesse slide aqui, nós começamos, claro, dando destaque para a década da restauração, que começou agora esse ano, né? Serão 10 anos aí, a ONU determinou como sendo a década de restauração dos ecossistemas, e claro que a gente está fazendo parte, né? Mas mostra, por exemplo, o programa Matas Legais, lá do Paraná, fazendo a sua parte, a pastoral dos migrantes plantando árvores aqui em Rio do Sul. E nós temos, né, no outro slide que eu passei agora, a experiência, por exemplo, do MST, que é um movimento social que colocou na pauta também deles, em nível de Brasil, plantar 100 milhões de árvores nos próximos 10 anos. Para isso, eles também estão precisando de parcerias, né? A Premave é parceira do MST nisso, mas nós também somos parceiros de pequenos proprietários, né? Como essa história da Ercília, que é uma pequena proprietária rural aqui de Taió, que tinha um sonho de fazer uma floresta, vou depois falar um pouquinho mais sobre ela, mas também empresas, né? Empresas mais variadas têm vindo para a Premave para fazer restauração, então, seja de nascentes, matas ciliares, de riachos, ribeirões ou mesmo rios, e por isso que eu falo que é essa pauta que pode unir as pessoas. Nós lançamos também no mês passado essa série Mulheres que Restauram. Então, a história da Ercília é o primeiro episódio. Estamos fazendo na cara e na coragem, procurando apoio, procurando parceria. Se alguém de vocês estiver disposto aí a dar um gás nisso, vamos conversar, porque tem também a ver com o protagonismo, né, das mulheres, questão de gênero. E dentro dessas 1.500 propriedades cadastradas, nós temos centenas de exemplos de mulheres que têm feito esses trabalhos. Então, dar visibilidade também para o trabalho dessas mulheres é fundamental.
O link está ali, mas eu não sei se ele vai ativar, depois eu passo, né? Cada episódio desse tem um vídeo, que é cerca de uns 3, 4 minutos, e a história dela contada, né, naquele formato de storytelling, que é um formato de bastante sucesso. E por que eu digo também que esse formato é algo que pode unir? Eu tenho um exemplo bem interessante aqui, que é com o Jardim da Minha Sogra. Recentemente, teve um veículo de comunicação que fez uma matéria sobre o jardim dela. Ela, de fato, sempre cultivou muito, tem muitas flores, é um jardim bonito, e a pessoa veio fazer uma matéria sobre esse jardim, né, em vídeo. O vídeo já foi visto mais de 1 milhão de vezes. Então, o potencial, né, de você envolver as pessoas mostrando bons exemplos é muito grande. E é isso que nós precisamos para dar escala. Então, se por um lado a gente tem, né, no nosso papel de divulgar o conteúdo sobre dados científicos, esclarecer a população, munir a população com esses dados que foram trazidos, né, ontem, por exemplo, com o Paulo, hoje com o professor Francisco. Por outro lado, a gente tem que mostrar alguma saída e o potencial de cada um participar dessas ações, né? E aqui só um exemplo, né? Antes eu mostrei todas aquelas manchetes, nós tivemos apenas uma dessas ações que acabou atraindo a atenção da mídia, que foi o plantio que a gente fez lá com o MST. Mas eu tenho certeza de que todas aquelas manchetes poderiam ter ido para a mídia, para várias mídias. Então, como é que a gente também consegue chegar nesses locais? Como é que a gente consegue convencer, né, os veículos de comunicação de que essa pauta é importante para a coletividade como um todo? E fazer o link, então, dessa pauta também, né, da restauração, com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, desde a questão dos serviços ecossistêmicos, né, que promovem essa estabilidade, essa solução baseada na natureza, ela precisa de uma natureza estável, porque senão não tem solução baseada na natureza capaz de dar conta, se a gente não tiver natureza. Então, não existe solução baseada na natureza, né? E a questão da produção de alimentos, que eu falei antes da segurança alimentar. Você pode ter alimentos que vêm da floresta. Nos projetos, por exemplo, de restauração, a gente usa muitas espécies nativas frutíferas, que podem trazer essa segurança, né? E a própria produção de alimentos, de forma mais tradicional, ela depende também, né, do meio ambiente, né, das condições naturais ali, para poder ter água, né, que possa, a gente acabou de falar aqui, né, do perrengue hídrico da produção de alimentos no estado, e continua, né, aqui mesmo na nossa região, a gente teve uma chuvinha semana passada, mas foi muito pouca essa chuva. Então, a disponibilidade de recursos que vem da natureza, né, a utilização, então você tem, por exemplo, segurança hídrica e outras matérias-primas que vêm da floresta, por exemplo, lenha. A gente até acho que teve uma matéria que acabou tocando nesse assunto já nos últimos tempos, né, da necessidade das pessoas voltarem a usar lenha, porque o gás está muito caro, e isso conversa, né, com o meio ambiente. E nós precisamos pensar nas gerações futuras, né? Elas precisam ter acesso a isso também. Então, nós não temos que pensar só no nosso umbigo. E aí os outros, né, objetivos do desenvolvimento sustentável também, né, é a questão de envolver jovens, crianças nesse futuro e mulheres como protagonistas, né, de novos empregos verdes. Então, esse olhar também é muito interessante. Esse olhar dos objetivos do desenvolvimento sustentável tem conversado muito com o setor privado. Então, são pautas também importantes para os meios de comunicação, né? Dá uma olhada, ó, quais são as empresas, quem é que está se preocupando com isso, como é que está. Tem exemplos muito interessantes. Santa Catarina sempre foi protagonista nessa questão também, né, de um setor privado mais preocupado, assim, mesmo com, vamos
dizer que não tem esse retrocesso e essa onda tão negativa que nós estamos vivendo agora, infelizmente. Mas ainda temos exemplos importantes acontecendo aqui no Estado, de setor privado, de empresas comprometidas. E os objetivos globais, então, nós temos vários aí, muitos relacionados, né, com a Organização das Nações Unidas, mas se a gente tem metas no país, a gente tem metas globais de restauração de áreas, né, 150 milhões de hectares até 2020, que acabou não acontecendo, aí, bom, para 2030, então, mais do que dobraram a meta, enfim. São metas que estão na nossa mesa e que não vão se cumprir sozinhos. Nós vamos ter que arregaçar as mangas e trabalhar com isso. E aí, na direita, já um pequeno exemplo, que eu vou fazer uma sequência agora de slides motivadores. Esse é o primeiro slide motivador, é uma área aqui em Atalanta, em 1990, e a mesma área em 2021. Vocês podem ver a diferença de quando a gente arregaça as mangas e faz as coisas acontecerem. Então, na sequência, agora eu vou passar alguns slides. Eu até já nem sei como é que está o meu tempo, mas devo mais ter muito tempo disponível. O tempo já está bem... mas vamos lá. Eu vou aqui, né, sou mulher, eu só não vou conseguir usar o mesmo tempo que o Francisco, porque não temos mais todo esse tempo. Mas vamos lá, 2004, depois em 2017, essa é uma área que fica do lado do Centro Ambiental da Premav, é a mesma área, tá, gente? Quando vocês verem agora aqui os slides passando. 2005 e 2015, uma restauração com araucária. Isso aqui é uma área lá no Paraná, proteção de uma nascente no meio de uma propriedade um pouco maior, 2013, a mesma área em 2020. Uma outra área também no Paraná, 2013. Esse outro slide agora é de 2016. Esse slide que vem agora, ele mostra a minha casa, tá? Então, em 1990 e em 2017, porque essa também foi a primeira coisa que nós fizemos quando a gente adquiriu uma pequena propriedade, começou a construir uma casa, foi a restauração da mata ciliar. Então, hoje, muitas vezes as pessoas vêm aqui em casa, nossa, como você mora no meio da natureza, que coisa mais linda. Eu disse, você também pode, é só plantar. Porque não tinha nada quando a gente... Nada não, né? Tinha um remanescente, uma pequena cachoeira no fundo do quintal, onde tinha um remanescente, mas o restante foi todo restaurado. Então, é um exemplo, assim, vivo, né, do que pode ser feito. Aqui é um exemplo de um bosque numa escola que foi plantado em 99, é um outro projeto que a Premav tem, que chama Bosques de Heidelberg, e a turma de hoje da escola, na frente do bosque. Então, esse bosque é utilizado pela escola nesses 20 anos de atividade, né, para fazer várias, tem um vídeo, vou passar esse link para vocês também desse vídeo, muito bacana, as professoras contam como tem usado essa área para as aulas, né, para vários temas. Esse aqui é um outro exemplo de um bosque de Heidelberg, isso é em Trombudo Central, a área hoje vista do alto, essa floresta. É uma casa, chama Krieger's House, eles é tipo um restaurante, mas também mantém toda um museu da colonização alemã, é bem interessante essa área, e ela dá aulas de educação ambiental também. Aqui tem um exemplo, né, de como as árvores e as crianças crescem, então uma área em 2004, depois a área em 2013, com a mesma criança, agora já adulta, e a área vista de cima em 2019. Isso aqui também é uma área de restauração no Parque Mata Atlântica, aliás, no Parque de Eventos da cidade em Atalanta, 2003.
O próximo slide é de 2020. Aqui uma área do Alto, isso é a Estação Ecológica da Mata Preta, lá em Abelardo Luz, é uma das áreas um pouco maiores que nós ajudamos a restaurar, então, uma imagem de 2014, e a mesma área vista em 2019. E lembrando que o que nós fizermos hoje vai alterar, sim, o nosso futuro, e a gente pode continuar, né, na rota de colisão, ou a gente pode, né, arregaçar as mangas e fazer acontecer. A Premav nasceu com um lema que chama Boca no Trombone, Mão na Massa. Eu acho que o Boca no Trombone, ele vai sempre existir, é o ativismo, sim, né? E nós nunca podemos abrir mão da mobilização, da pressão, mas o mão na massa, sempre, a transformação já tem que fazer parte também da nossa pauta, e eu sempre digo, o mão na massa e a transformação são uma forma incrível de ativismo. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui, né, final para vocês e me colocar à disposição para o que for preciso, sabe? Temos aqui de tudo, desde sugerir pautas, fazer matérias, criar uma rede de comunicadores pelo futuro do Estado, pelo futuro do país, enfim, sou uma ecochata animada, né, a contribuir. E, então, muito obrigada aí pela possibilidade, estou aqui para ajudar. Perguntas, enfim.